1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Nós vamos fazer essa leitura de forma conjunta, irmãos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela não crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Senhor Deus, nós acabamos de ler uma porção rica da Tua palavra, e nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite, eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito de quem somos nós. Quem é você? Quem sou eu? Qual é a nossa identidade? Eu já tenho procurado tratar isso com os nossos jovens durante este ano, e esta é uma constatação que nós precisamos fazer de uma certa dificuldade natural que temos em responder uma pergunta simples: quem sou eu? Quem é você? Às vezes nós temos capacidade de discorrer sobre teorias, sobre coisas muito difíceis às vezes, mas nós às vezes temos dificuldade de falar coisas simples. E inclusive falar sobre nós mesmos. Uma questão muito interessante de quando se pergunta geralmente de quem é você, é que muitas vezes as pessoas e nós mesmos respondemos a partir da profissão que exercemos, de uma atividade intelectual que nós fazemos, ou de algum interesse pessoal que temos em algo. E de certa forma isso é um pouco natural, porque isso faz parte daquele tempo que nós dedicamos em maior parte no nosso dia a dia. Mas isso também deve nos levar a pensar a respeito da importância que nós damos à nossa vida espiritual e o tempo que nós gastamos com o seu exercício. Num filme chamado Mais que Vencedores, e
subtítulo do filme era O que te identifica? Em uma parte lá tem um diálogo entre dois personagens, e que um faz a pergunta: o que te define? E o outro personagem do filme, ele se define como um treinador de basquete, e é questionado novamente, aí ele se define como um bom pai de família, e o que estava fazendo as perguntas estava levando a ele a perceber que na sua conceituação de quem ele era, não estava incluído o fato mais importante, que é o fato de ser cristão, de alguém que foi salvo e transformado por Deus. E esta é uma reflexão que inicialmente gostaria de fazer e nos levar a pensar, a partir do texto de 1 Pedro, especialmente nos versículos 9 e 10, quem nós somos e o que isso faz com que nós venhamos a ter uma vida espiritual mais sadia para enfrentar as dificuldades que nos serão apresentadas na nossa vida. Talvez, nesse tipo de pergunta, não seria muito comum e não deveria ser a primeira fala falarmos da nossa profissão. Às vezes, é até inoportuno se falar de profissão quando se pergunta quem é você. Porque muitas vezes você ocupa uma posição importante e vai transparecer que você só está se identificando daquela forma para se aparecer ou para obter alguma vantagem. Mas nós temos muitas outras razões, muitas outras coisas a dizer. Você pode começar a dizer a respeito do seu nome, que às vezes envolve aspectos importantes da sua família, o seu sobrenome, que aponta para a sua origem, a sua base, a sua formação, e como você tem levado o nome de sua família adiante, às vezes continuando o legado dela, às vezes rompendo por conta da necessidade de ter uma nova vida, uma nova dimensão para aquilo que a sua família proporcionava. Mas, em todas essas abordagens, ainda assim, estaria faltando a identificação do que você é em Cristo. E nós fazemos isto a partir desta visão que o apóstolo Pedro faz, e trazemos como, então, o título da nossa mensagem: Entendendo quem sou, para melhor enfrentar os desafios que me apresentam, que se me apresentam. O apóstolo Pedro, então, aqui, buscando conceitos já presentes no Antigo Testamento, ele diz no versículos 9 e 10, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejamos que os conceitos apresentados a nós são elevadíssimos. Conceitos elevadíssimos a nosso respeito. E isto deve mover as nossas vidas a reconhecer a importância que temos, não em nós mesmos. Como veremos, todas essas virtudes não decorrem de nós mesmos. Todas essas dignidades, esses títulos honoríficos, não decorrem de nós mesmos, mas do que Cristo fez em nós, por sermos nós a habitação de Cristo. E o primeiro desses títulos é o que nós somos raça eleita. Quando nós pensamos a respeito do conceito de raça, nós estamos pensando num agrupamento de pessoas com vida e descendência comum.
Quando então pensamos em raça, nós estamos pensando em um agrupamento de pessoas que têm uma vida em comum e uma descendência em comum. E isto acontece conosco quando nós falamos a respeito de cristianismo, de sermos cristãos, pois nós participamos do novo nascimento, todos nós que somos do Senhor, participamos do novo nascimento, da regeneração, e nós, a partir desta nova vida que nós temos em Cristo, nós também passamos a ter um novo estilo de vida. Então, quando nós pensamos em uma raça sob o ponto de vista espiritual, nós estamos pensando em pessoas que estão ligadas na mesma fonte, que é o nosso Senhor, por meio da regeneração e da nossa nova vida em Cristo. A nossa vida em comum, ela existe porque ela é compartilhada por Cristo a nós. Nós somos a habitação do Senhor. E aqui nós nos lembramos da primeira carta, da carta de Paulo, melhor dizendo, aos Efésios, em que no capítulo 1, versículo 3 a 5, ele fala da eleição e fala da adoção de filhos. Aqui é algo muito bonito de se pensar. Nós somos raça, e somos uma raça eleita, porque Deus, por amor, nos escolheu e nos adotou como filhos. Hoje, ou ontem à noite, o Arthur estava pensando, meu filho, pensando a respeito de pessoas que são adotadas, e ele dizia, pai, mãe, quem é adotado é muito mais amado do que o filho comum. E, muito embora não seja uma realidade, nós não podemos dizer isso, mas o argumento dele é o argumento bíblico. Nós não éramos povo, nós não éramos raça. E assim como aquele pai vai lá e simpatiza, ou de alguma forma se entende com uma criança e escolhe tê-la como filho, assim foi o Senhor conosco. Nós fomos adotados pelo Senhor. Nós fomos escolhidos por Ele. Não tínhamos virtude nenhuma, mas fomos escolhidos e fomos inseridos nessa raça. E somos conceituados. Recebemos um título de raça eleita. Não nos escolheu, como disse, por causa das nossas qualidades, como também não havia escolhido Israel por suas qualidades. Em Deuteronômio 7, versículos 7 e 8, a palavra de Deus nos diz que o Senhor não escolheu Israel porque era um grande povo, mas porque o amava. O amor de Deus é a razão de sermos raça eleita. Em João também nós vemos, João 15, 16, nós vemos isso. Nós fomos alcançados, eleitos, escolhidos por Deus, salvos por Ele, porque Ele nos amou. Mas nós fomos eleitos para quê? Geralmente quando se fala, fulano foi eleito, ele foi eleito para uma função, um cargo. E nós fomos eleitos para quê? Para muitas coisas. Nesta carta, nós temos algumas coisas, finalidades para as quais nós fomos eleitos. Primeiramente, nós fomos eleitos para sermos santos. O versículo de número 2 do capítulo de número 1 diz, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Então, falando de santidade, para obediência, que também remete à ideia de santidade. Nós fomos eleitos
para experimentarmos a remissão pelo sangue de Jesus. O mesmo versículo 2 nos diz que nós fomos eleitos, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então, nós fomos também eleitos para a remissão pelo sangue dele. Nós fomos eleitos para experimentarmos o novo nascimento. O versículo de número 3 também fala que nós fomos regenerados, nos regenerou para uma viva esperança. É algo que move as nossas vidas. Não é uma simples esperança que algo bom vai acontecer, é uma viva esperança. Nós fomos regenerados para essa viva esperança. Somos ainda eleitos para o gozo de uma herança maravilhosa, reservada para nós nos céus. Versículo de número 4, também do capítulo de número 1, nos diz que nós fomos eleitos para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então nós fomos também eleitos para o gozo de uma herança. Nós fomos também, além de termos uma herança reservada para nós, nós também somos alvo do cuidado de Deus. Então somos eleitos também para ser alvo do cuidado de Deus. Versículo de número 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E nós temos ainda um último registro, que nós somos salvos, somos eleitos para sermos salvos por Ele. Percebam quantas coisas estão envolvidas na nossa eleição. Nós somos raça eleita para sermos alcançados por todos esses benefícios. Está entre os títulos que nós recebemos, o título de ser raça eleita. E não só ser raça eleita. Uma segunda característica que nós temos aqui no versículo de número 9, é a de que nós somos sacerdotes reais. Quando nós vemos as Escrituras falando a respeito do sacerdócio, nós vemos uma mudança na forma como o relacionamento do povo de Deus se dá com o Senhor. No Antigo Testamento, o sacerdócio era específico, era representativo, em que o sacerdote se dirigia ao Senhor, representando o povo que apresentava os seus sacrifícios, os seus pedidos de perdão ao Senhor. E o culto se dava desta maneira, através da representatividade. Mas com a vinda do Senhor, o seu nascimento e morte, o véu se rasgou de cima para baixo. E nós, com o sacrifício do nosso Senhor Jesus, nós passamos a ter um livre acesso à presença de Deus, o que nós chamamos de sacerdócio universal. Todos os crentes no Senhor Jesus, por intermédio de Jesus, do que Ele fez, têm livre acesso à presença do Senhor. Não precisam mais da intermediação do sacerdote, do pastor, do presbítero, do diácono, de um irmão que ora mais. Todos nós que temos o Senhor Jesus em nossas vidas, nós temos por intermédio de Jesus livre acesso à presença de Deus. E isso, ao lado de toda aquela segurança que nós temos, por sermos raça eleita, todas aquelas garantias que nós tivemos, nós temos
diante dos problemas que nos apresentam, a possibilidade de clamar pelo sangue de Jesus, de clamar pela presença de Jesus. Onde estivermos, às vezes onde você está não tem sinal de celular, você não tem como ligar para o pastor, ligar para um irmão pedindo oração, mas você tem a ligação direta com Deus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Nós temos um livre acesso à presença de Deus, e isso deve nos animar, nos trazer exultação, alegria indizível pelo que foi proporcionado a nossas vidas por meio de Jesus. E o sacerdote, a ideia do sacerdote, também está ligado à ideia de uma vida separada, né? Uma vida separada. Então nós devemos cuidar das nossas vidas, porque as dignidades que nos são dadas vêm consigo acompanhadas de várias responsabilidades. Nós não temos mais sacrifícios a apresentar a Deus de animais, como eram feitos no Antigo Testamento, mas ainda como sacerdotes que somos, sacerdotes universais, nós temos que apresentar a Deus, sim, sacrifícios. Em Romanos 12, versículo 1 e 2, nos diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Em Hebreus 13, versículo 15, diz que nós devemos apresentar os nossos louvores dos nossos lábios como sacrifício ao Senhor. As obras que nós realizamos em favor de outras pessoas em Cristo também são consideradas como sacrifícios a Ele, como está em Hebreus 13, 16. Os bens que nós dedicamos à obra do Senhor, como nós lemos em Filipenses 4, são também ofertas, sacrifícios aceitáveis a Deus. Tudo isto só tem sentido, no entanto, por meio de Jesus. Porque nós só somos sacerdotes por conta do que Ele fez e faz pelas nossas vidas. O fato de nos dirigirmos pessoalmente ao Senhor não pode, no entanto, nos encher de orgulho e de individualidade e independência, de forma a acharmos que nós não precisamos mais da igreja, da comunhão dos irmãos, da liderança espiritual de alguém, pois isso não é bíblico. Em Hebreus, capítulo de número 10, convido os irmãos para acompanharem essa leitura. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19 até o versículo de número 25, nós vemos um pouco a respeito desse sacerdócio universal, e a conclusão deste texto deve fazer muito sentido para nós. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais,
quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, nós vemos o autor de Hebreus iniciando, dizendo que nós deveríamos entrar na presença do Senhor, entrar no Santo dos Santos, com intrepidez. Fala a respeito dessa ligação direta que nós temos com o Senhor, e desenvolve este raciocínio, mas nos versículos finais, fala que nós devemos considerar uns aos outros. E termina, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não podemos exercer esse sacerdócio, esse vínculo, fora do corpo de Cristo. Nós somos sacerdotes, e somos sacerdotes uns dos outros. E nós precisamos absorver os atributos que nos são dados, e não nos encher de orgulho, achando que nós somos independentes. Nós somos totalmente dependentes. E o texto que nós lemos também mostra isso. Antes de trazer esse conceito, essa ideia de sacerdócio real, o apóstolo Pedro, ele faz a construção da analogia do edifício sobre o qual nós estamos edificados, que é Cristo. E nós somos pedras vivas desse edifício. Nós não podemos nos desconectar da igreja do Senhor. Então, o texto é claro. Nós somos sacerdotes. E somos sacerdotes reais. Elevado o nível do título. Não só sacerdote. É sacerdote real. Porque em Jesus habitar em nossas vidas, nós recebemos dele também o reinado. E nós passamos a reinar com Cristo também. O Senhor habita em nós. Nós temos ainda um terceiro elemento conceitual, no versículo 9, que é o de nação santa, que se aproxima muito da ideia de raça eleita, em um certo aspecto, mas a ideia de nação, ela tem algumas peculiaridades que também nos ajudam a pensar na nossa vida em Cristo. A ideia de nação relaciona-se com a ideia de pátria, de vinculação a uma pátria, a objetivos comuns, a estar sujeita a um mesmo governante e às leis que regem essa nação. E quando somos tratados como nação santa, nós enxergamos essa proximidade de viver sob liderança de Cristo Jesus, e a identificação não com o Estado de Israel, ou com o Brasil, ou com qualquer país, mas com a cidade celestial que está preparada para nós, em Cristo Jesus. O Senhor, quando estava prestes a morrer, Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede somente, crede em Deus e crede em mim. Eu estou indo para junto ao Pai e vou preparar morada para vocês. Então, a nossa vinculação como nação santa é com a cidade celestial preparada. E não só uma nação, não é uma nação que vive de qualquer forma, mas uma nação santa, uma nação que caminha em santificação, que provém do Espírito Santo de Deus, e nós vemos isso ao longo de todo o texto lido. O quarto e último elemento destas excelentes atribuições conceituais para nós é de que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ao conceituar, ao fazer a menção do que nós somos dizendo isso, ele logo em seguida diz: vós
que antes não erais povo, agora sois povo de Deus. Que não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaste misericórdia. Primeira carta de Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós não somos de nós mesmos. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor. E nós fomos comprados com preço muito alto. O preço do sangue de Jesus. E a nossa importância decorre do valor que nos foi dado. E por conta do valor que nos foi dado, nós sabemos que nós estamos de fato seguros nas mãos do Senhor. O Deus que nos comprou é o mesmo que diz que não nos deixará. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Percebam, portanto, que nós temos um valor inestimável para Deus, porque nós fomos comprados pelo sangue do seu Filho Jesus. Nós vemos muitas pessoas que têm apego a algum bem, um carro, uma bicicleta, algum bem de família, que fala que não tem preço, né? E é mais ou menos isso. E às vezes é uma coisa que não tem valor. O pastor Hernandes traz um exemplo do museu. Ele fala que vai às vezes a um museu e chega lá, vê aqueles panos velhos, com valor guardado como se fosse ouro. Mas por que que se guarda, se dá o valor que se dá àquilo? Por causa da propriedade, de quem era o proprietário daquele bem. Isso faz com que aquele bem receba tamanho valor. E isso é conosco também. Nós recebemos todo este valor por causa de Jesus em nós, pelo preço que foi pago. Nosso valor era lá embaixo. Nós recebemos um pagamento muito alto. E esse pagamento, o valor que foi dado, é mantido. Os 4 títulos que nós vimos, as 4 dignidades concedidas aos genuínos cristãos, como nós já tentamos demonstrar, não são naturais, não são títulos que nasceram conosco, mas são títulos que nos foram concedidos. O nosso estado anterior era terrível, era de terrível escuridão e podridão, mas a regeneração promovida por Jesus fez com que nós nos tornássemos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olhe o que Deus diz a nosso respeito. Olhe o que Deus diz a seu respeito. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Nós recebemos a importância de Deus. Não porque nós valíamos algo, mas porque, por graça, por amor, fomos alcançados por Ele. E o texto termina dizendo que tudo isso não é um fim em si mesmo, nós não somos isso com uma finalidade apenas de receber um título e colocar numa gaveta ou pendurar num quadro, mas para proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Isaías 43, 21, diz que ele formou esse povo, o povo de Deus, para celebrar com o seu louvor, para louvar a Deus. O texto que nós também lemos, de 1 Coríntios 6, fala: agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Nós temos muitos feitos admiráveis de Deus. E nessa noite, cultuamos ao Senhor para glorificar a Ele, para enaltecer os feitos dEle e agradecer por tudo o que Ele fez, por tudo que Ele nos deu, pelas dignidades que Ele nos concedeu. E eu termino essa mensagem lendo Mateus 5, 14 e 16, que nos diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Esta é a nossa função, de brilhar, de refletir o que Deus fez em nossa vida, enaltecer os feitos dele em nós, mesmo que às vezes consideremos que não vou falar porque essa pessoa já sabe, mas a palavra de Deus é viva. Ontem nós tivemos aqui um depoimento da nossa irmã Kelly falando a respeito do Evangelho, como ela se converteu com a pregação da palavra em si. Às vezes, nós deixamos de falar as verdades de Deus, achando que a pessoa já conhece ou que ela já rejeitou, mas nós devemos, a tempo e fora de tempo, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nesta noite recebemos do Senhor a lembrança de quem nós somos em Ti, a nossa identidade no Senhor. E nós o recebemos com o fim de nos mostrar que nós estamos habilitados a toda boa obra, a enfrentarmos as tribulações, as dificuldades que são apresentadas na nossa vida. E nós temos a confiança de que nós estamos seguros em Ti, que o Senhor preparou um lugar para nós, reservou a herança para nós, que o Senhor guarda as nossas vidas, nos preserva a fé, que o Senhor nos dignifica por meio da obra do Teu Filho Jesus, a quem nós louvamos e adoramos. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos conceda a graça para podermos honrar os títulos que nós recebemos do Senhor. E que o Senhor possa usar as nossas vidas como sacrifício em Tuas mãos. E que nós possamos servir de fato ao Senhor. Que a nossa igreja, que a igreja do Senhor, possa cumprir o seu papel, que é, acima de tudo, glorificar o Senhor e gozá-lo eternamente. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.